Sejam muito bem-vindos ao JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharetti. Eu sou a Mariana Araújo. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Maércio Fernandes Raposo. Ele que tem 61 anos, é cirurgião dentista com mais de 4 décadas dedicadas à odontologia. Ele é morador de Araruama e após o período de pré-militar foi aprovado em odontologia em 1980. Aos 17 anos, iniciando sua graduação na Universidade Grande Rio, em Duque de Caxias. Em sua trajetória acadêmica e profissional, ele buscou constante aprimoramento, concluindo até mesmo diversas especializações em instituições de renome nacional. E aqui estão elas: a endodontia na Associação Brasileira de Odontologia, prótese e reabilitação oral, implantodontia e cirurgia avançada, fazendo residência na Ilapeu, mestrado, também fez lá, e especialização em odontologia em São Leopoldo. Além da sólida formação, ele atuou como professor, né, de pós-graduação na Ilapeu por 16 anos, contribuindo pela formação de inúmeros especialistas e consolidando sua referência acadêmica. E há 42 anos ele está na Clínica Odontológica Raposo. Está bem ativo aqui em Araruama, onde alia, né, sua experiência e o conhecimento técnico e tecnologia para oferecer atendimento de excelência em diversas áreas da odontologia. Seja bem-vindo, Maércio. Prazer estar aqui com vocês, aqui. É muito gratificante a gente poder trazer um pouquinho da experiência da gente, né? Estímulo para essa molecada nova que está começando agora e trazer, assim, um sonho de vida realizado hoje, que eu já posso falar que já cheguei a esse ponto de realizar todos os desafios que eu poderia dentro da odontologia. Muito legal estar aqui com vocês. Doutor, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória na odontologia. O que te motivou a escolher essa profissão? Bom, eu nunca pensei na minha vida, quando eu era um jovem, adolescente para jovem, nunca pensei em fazer odontologia. Meu pai e minha mãe eram dentistas, eu só ia lá no consultório quando meu pai me chamava para puxar as orelhas da gente, né? E meu sonho, minha paixão era carro, moto, como é até hoje, né? E eu já mexia nas bicicletas, nas motos, tudo lá em casa, desde moleque, desde 14 anos. Meu avô também gostava muito disso. E eu fui fazer a inscrição do vestibular sem meu pai saber, para engenharia mecânica. Meu pai sabendo que eu ia fazer para engenharia mecânica. Não me pergunte por quê, chegou lá no dia, obra do Divino Espírito Santo, eu fiz para odontologia e não falei nada para nenhum dos dois dos meus pais. Aí sofri um acidente de carro muito feio, com 17 anos já, e fui fazer a prova do vestibular todo quebrado, de muleta e tudo, e fui depois da prova pegar o resultado na rodoviária aqui em Araruama, que saía no antigo Jornal do Esporte, era aquele jornal da página rosa, estava lá meu número aprovado. Aí eu fui para o consultório do meu pai e falar para ele: tenho uma notícia para te dar. Ele: o que foi? Não passou no vestibular? Eu falei: não, passei, mas não passei para engenharia não, passei para odontologia. Aí ele deu um pulo lá na cadeira, ficou igual um louco, ele não esperava aquilo. E aí eu fui para a faculdade, fazer a faculdade lá em Caxias, já morava em Niterói. Assim, os primeiros anos são meio chatos, né, que é só o básico. Aquilo ali não combinava muito comigo, mas fui levando e tal. De repente meu pai infartou e eu tive que voltar para Araruama e ficava fazendo faculdade, vindo a Caxias, indo no consultório do meu pai, paciente sentava na cadeira e ele do lado me ensinando a como trabalhar, já eu, um estudante no 2º ano de faculdade. Aquilo ali me deixou louco, me estimulou cada vez mais. Cheguei na faculdade na hora de fazer a parte de residência de internato, que eram os últimos 6 meses, eu concluí o que era para mim fazer em 1 mês e pouco, comecei a ajudar meus amigos. E, por surpresa geral, aquele que nunca gostou de estudar muito, na hora da formatura lá, ainda fiquei como primeiro aluno da minha turma. Isso aí ficou muito legal para mim. E daí para frente, bora que o barco anda, né? E conta um pouco para a gente como surgiu a Clínica Odontológica Raposo e qual é a filosofia de trabalho da sua equipe. Bom, aí eu comecei a trabalhar aqui em Araruama com meu pai, ainda era no antigo edifício Pinho, que era em cima da Caixa Econômica. Meu pai tinha 3 salas, tinha um laboratório, o consultório da minha mãe, o consultório do meu pai, e montamos mais um para mim.
Aí o dia que eu me formei, botei o pé dentro do consultório, mamãe parou de atender as crianças, que ela era odontopediatra, aí as crianças passaram para mim, eu juro que ali eu quase larguei a odontologia, pensei que eu ia morrer. Assim, atendendo aquelas crianças. Então eu falei, não é isso que eu quero para mim, não é. Aí depois eu vim conhecer a minha ex-esposa, Cíntia, que fazia odontopediatria, e ficou tudo arrumado. Dali para frente eu comecei a estudar. Meus avós faleceram, eu comprei a casa que era do meu avô, do lado da casa do meu pai, e ali se tornou realidade o sonho da clínica que eu queria, para fazer uma odontologia de uma forma bem diferente que o meu pai já fazia diferente, e eu queria botar para outro patamar. E a gente começou dando cabeçada, muito complicado, porque na época, 25 anos atrás, a odontologia era meia ruim da gente carregar, você tinha que inventar. Eu fui para Portugal, fui um dos primeiros dentistas a ir para Portugal em 1985, porque lá não existia dentista. Eu fui um dos primeiros brasileiros a ir para lá. E lá o negócio era muito mais arcaico que aqui. E aqui a gente tinha a capacidade de se inventar, reinventar, criar, para você poder fazer uma odontologia num padrão melhor. E lá eles ficaram doidos, né? E começou o brasileiro ir para lá, e me deu uma saudade. Um dia eu voltei, e já voltei com outra cabeça. Chamei meu pai, falei, vamos montar assim, assado essa estrutura, porque é o futuro da odontologia. E hoje a gente está aí, cara. Assim, ontem eu fechei um trabalho que eu nem acreditei que eu consegui fazer de uma forma completamente diferente de 42 anos atrás. Mas isso, para mim, é muito importante, é a grande vantagem da gente hoje, que viveu o passado, tem uma experiência clínica grande de mocho, tem uma causuística muito grande de trabalho, e hoje você se depara com a odontologia digital, quando você consegue juntar os dois, você vai no infinito. Falando sobre saúde bucal e conscientização agora. Quais são os principais erros que as pessoas ainda cometem nos cuidados básicos com os dentes? Hoje, assim, cultura, né? Falta, eu acho que a saúde, não só bucal, mas a saúde do corpo em si, para mim, a meu modo de pensar, deveria ter uma iniciação lá embaixo, na pré-escola, e todo o processo de desenvolvimento da criança, você ir atualizando aqueles dados conforme a criança vai se desenvolvendo. Porque é um trabalho de longo prazo e que nunca foi feito aqui nesse país que a gente trabalha. Eu cheguei a ter uma ONG uma vez que a gente tentou começar a fazer trabalho com crianças e tudo, mas assim, torna-se muito custoso para a pessoa física. E aí eu parei de fazer porque eu não estava dando mais para a gente levar para frente. Mas para mim, o que eu acho que falta nesses governos que a gente tem, do modo geral, é essa conscientização de jogar isso dentro de uma, tirar isso da Secretaria de Saúde e jogar dentro de uma Secretaria de Educação, botar a saúde pública na educação. Esquecer um pouco a gente de uma certa idade e começar a trabalhar com as crianças. O resultado disso vai aparecer daqui uns 20 anos, com certeza vai aparecer. Hoje a gente já vê uma mudança muito grande de conscientização da minha turma, quando eu era criança, e hoje com 60 anos, da geração das minhas filhas, da geração dos meus sobrinhos mais novos, os cuidados que têm com a saúde bucal. Por quê? Porque os pais pensam de uma forma diferente, já introduz isso na criação, na formação da criança. Aí o resultado é bem melhor, e hoje a gente está tendo muito menos problema, dependendo da idade, da faixa etária, do que antigamente, principalmente nos jovens. Como que o senhor vê essa relação entre a saúde bucal e a saúde geral do corpo? Hoje, assim, depois de muitos anos trabalhando, eu consegui enxergar isso dentro da minha clínica, com a causuística que eu tinha dentro da minha clínica. Quando eu comecei a fazer reabilitação oral extensa, boca inteira, através de implantodontia, de cirurgias, implantes, de reabilitação próteses, tipo protocolo, o paciente chega lá sem nada ou com tudo destruído, e depois de muito pouco tempo ele sai com
toda a cavidade oral reconstruída, toda a boca montada. Ele volta a sorrir, ele volta a ser reintegrado na sociedade. Quando eu comecei a enxergar isso depois de um papo que eu bati com um médico psiquiatra, que ele atendia algumas pacientes que eu operei e depois ele deu alta, eu juntei as coisas. Então, a odontologia, a saúde bucal, tem tudo a ver, tudo a ver com a parte social, o todo, o ser humano. Hoje eu tenho lá, e tudo comprovado por estudos, por fotos, por depoimentos, pacientes que eram muito deprimidos, tinham vergonha deles mesmo, não se olhavam no espelho, e isso afunda a pessoa. E quanto mais velha, pior. E a idade já não é mais só lá em cima. Hoje eu pego pacientes com 40 anos, 40 e poucos anos, que socialmente estão escondidos. A qualidade de vida vai caindo. Por quê? Deixa de se alimentar, deixa de conviver, deixa de conversar, deixa de passear, deixa de ter amigos, deixa de namorar, deixa de casar. Filhos recriminam porque não tem dente e a pessoa vai embora com a saúde de uma forma geral. Quando a gente reabilita esses pacientes, a surpresa que eu comecei a ganhar de uns anos para cá é algo assim assustador. E eu tenho tudo documentado, inclusive com depoimentos. Isso é um material muito grande para a gente ter certeza que a Clínica Odontológica Raposo está andando num caminho na odontologia de primeira, correto, entendeu? Sem visar modismo, visando o bom trabalho, o bom atendimento, com qualidade, para que o paciente volte a ter qualidade de vida. O que é qualidade de vida? 3 coisas, tripé: uma estética boa, uma condição de mastigação boa e uma condição de higienização boa. Pensa, se faltar um desses 3 pilares, você deixa de ter qualidade de vida. Quantas poucas pessoas existem hoje com qualidade de vida com uma certa idade avançada devido ao que passou lá atrás, que se extraía dente por qualquer motivo. E a gente hoje consegue devolver qualidade de vida para pessoas de 70, 80, 90 anos. Eu tenho lá comprovado, com tudo lá, com fotografias e com tudo. Isso, para mim, às vezes eu choro lá dentro da clínica com depoimento de pacientes que me dão. Depoimento de pacientes, igual outro dia, que uma vida inteira ela estava 40 anos sem comer pão, era a paixão da vida dela, porque ela usava dentadura, prótese total, móvel. O dia que botou o trabalho, ela, antes de ir para casa, passou na padaria, comprou o pão e foi comendo pão até chegar em casa. E falando com o olho cheio de lágrimas. São depoimentos desses, a gente recebe direto. E o legal é que, com toda essa evolução da odontologia, a gente levava um período de 6 meses, às vezes até 1 ano, para entregar a reabilitação ao paciente. E hoje, com essa digitalização, com essa evolução absurda dos materiais que a gente trabalha de reabilitação e dos protocolos cirúrgicos e protéticos através da digitalização, hoje com 30 dias a gente está colocando o paciente do M, do 0, da tristeza, um patamar lá em cima. Pô, não tem dinheiro no mundo que pague isso, entendeu? Eu nunca podia imaginar que 40 anos atrás eu ia viver isso, devolver essa qualidade de vida para o paciente. A minha preocupação não é dinheiro, não é botar dinheiro no bolso, não é fazer paciente assinar contrato de trabalho, de reabilitação. Hoje, Papai do Céu me botou na cabeça que eu tenho que cada dia ser melhor junto com ele para devolver qualidade de vida para os pacientes. E o caminho é sem volta, porque o sucesso está na carinha dos pacientes. É muito gratificante isso para mim hoje. Sou um profissional da odontologia hoje satisfeito, feliz da vida. Faço por amor mesmo. Às vezes lá na clínica, por exemplo, agora, eu operei um rapazinho, olha só que legal, de vez em quando eu faço isso, quase sempre. Operei um rapazinho daqui de Araruama, muito conhecido. Não tem problema falar o nome dele, porque ele é paixão de todo mundo. Eu conversei com ele, assinou um termo lá de imagem, de tudo, sem problema. Marco Antônio, piscineiro, limpa piscina de muita gente aqui em Araruama. Anda
município todo de bicicleta, trabalha na prefeitura e tudo. Ele usava 2 próteses total. Já uma vida inteira, ele tem 70 e poucos anos, ele usava as próteses mais de 50 anos. Aí um dia, a gente conversando e tal, eu prometi a ele que eu ia botar os trabalhos dele fixos. Operei ele essa semana. Se você vê a alegria que ele está, aí ele teve lá para poder passar 2 dias depois de operado, eu gosto de acompanhar os pacientes. Aí ele virou para minha assistente e falou assim, estou preocupado, porque agora eu estou comendo muito, estou sentindo o gosto da comida e rindo, sorrindo. Tem dinheiro que paga um negócio desse? Não tem. Não tem. Esse que é o prazer de trabalhar e trabalhar bem feito. Agora falando sobre a menina dos seus olhos, a odontologia digital e os avanços tecnológicos dentro da odontologia. O que mudou dentro desses muitos anos na odontologia e quais tecnologias digitais você já faz parte do seu dia a dia lá na clínica? Cara, eu sou das antigas, meu CRO é bem baixo. Eu com 42 anos de formado, quando eu comecei a trabalhar, eu nem era formado, como eu falei, eu estava no 2º ano de faculdade, eu aprendi a fazer amálgama com meu pai, que era aquela mistura de mercúrio com limalha de prata, aquele pretinho que ficava no dente. Aquilo ali, na época, era o que tinha de melhor, eu era o bicho para esculpir aquilo. Aí depois passou para restaurações metálicas, depois passou para trabalhos de porcelana com estrutura de metal, isso tudo eu fui acompanhando. Aí aqui em Araruama era muito difícil antigamente, porque os 100 quilômetros que separa a gente do Rio, naquela época, devido às más condições de estrada, de carro e tudo, se tornava 1.000 quilômetros. E todos os trabalhos, todos os laboratórios eram feitos no Rio. Aí eu fui estudar para ser protético também. Montei meu laboratório junto com meu pai e a gente desenvolvia tudo que tinha de melhor que a gente via pelos congressos que a gente andava, a gente trazia aqui para Araruama e começava a fazer. Então, a gente sempre teve alguns passos, não tirando onda com isso, humildemente falando, alguns passos na frente da maioria dos dentistas que chegavam aqui e se acomodavam, né? Aquele negócio, tá bom, para que eu vou sair da casinha? Tá legal, para que eu vou ter que gastar meu tempo pensar? E eu nunca admiti isso. Aí eu comecei, trabalho de porcelana. Abandonei o mental da boca dos meus pacientes, já deve ter mais ou menos uns 18 a 20 anos. Abandonei, não boto mais metal nenhum na boca. Abandonei trabalho móvel, não faço, já tem mais de uns 15 anos. Não boto um trabalho móvel na boca de ninguém. Às vezes chegam lá na clínica, porque eu não quero botar trabalho fixo, porque eu não quero fazer implante, porque eu não sei o quê. Eu vou lá dar uma aula para o paciente. Uma aula e ele entendeu tudo. Aí é ele que tem que decidir. Porque eu estudar do jeito que eu estudei, andar o que eu andei, gastar o que eu gastei de sola de sapato e digital da mão que eu nem tenho. Mas na hora de ir no banco não funciona os dedos porque gastou. Aí para poder botar um trabalho móvel na boca dos outros por causa de dinheiro, eu não boto. Não boto. E aí começou essa história de odontologia digital. Eu estava na época trabalhando em Curitiba, no instituto lá, o ILAPEU, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa da maior fábrica de implante, que era da América Latina e hoje é do mundo, porque foi comprado por uma fábrica sueca, a Strauma. E toda essa parte de digital, toda essa parte de protocolos cirúrgicos e materiais novos, eram desenvolvidos para essa fábrica lá dentro do instituto que eu trabalhava, que já dava aula lá dentro. Aí um dia eu estou lá e lá tinham muitos cursos estrangeiros, o pessoal vinha de fora para aprender as técnicas aqui, o que a gente fazia para levar para lá. Aí um dia eu vi um cara que era novo também, era chefe lá da clínica, o Rubens, virou falando lá que faltava gente, faltava profissional para fazer escaneamento nos pacientes que eram feitos de graça para os cursos de cirurgia internacional. Aí eu levantei meu dedinho, eu gostava disso. Eu saí de Araruama quando eu era dentista jovem, ia para Juiz de Fora, pegava o carro e ia para Juiz de Fora para aprender a trabalhar com o cara, ficava o dia inteiro, voltava, ia para o Rio, para São Paulo, e nesse dia eu virei para a rua e falei assim, eu quero. Foi a primeira vez que eu usei um scanner na minha vida. E ali eu comecei a escanear e fiquei maluco. Fiquei maluco com que aquilo podia trazer de resultado, eu comecei, procurei um laboratório que já queria se desenvolver.
e comecei a investir no meu próprio eu para poder levar para minha clínica. Aí chegou um certo ponto que eu comecei a querer investir e comprar os equipamentos. E é caro, cara. Um scanner hoje, daqueles que a gente usa lá, hoje de top de linha, é mais de 200 mil reais. Mas em relação ao que ele te produz, para que você trabalhe com um laboratório que tenha uma condição técnica também alta, cara, o resultado chega, você bota, não precisa mais ficar desgastando, acertando oclusão, nem nada. Aí eu conheci, através dessas andanças, um laboratório de Cascavel do Giniton. O cara é uma sumidade nisso. Aí eu embarquei lá, a esposa dele também. Aí eu me apresentei lá e tal, começamos a botar trabalho. Hoje a gente desenvolveu uma técnica para fazer a parte de reabilitação oral, com protocolos, trabalhos extensos e tudo, sem usar nada da fase analógica. Tudo digital. Desde o início, a primeira vez que o paciente chega, eu converso muito com o paciente, vejo o que o paciente precisa, quer, por que ele foi me buscar. Peço todos os exames que eu preciso pedir, tomografia, raio-x digital, escaneio o paciente, hoje estou escaneando até a face do paciente, faço fotografias digital, enquanto isso a minha assistente lá já botou essas imagens que eu colhi dele logo no primeiro dia no computador, e ele fica lá vendo com a Kátia os exames e tal. Eu já fui para o computador, tem um programa que tem inteligência artificial, já inseri os dados que eu quero, ele me monta as fotografias que são estáticas, ele me monta ela do jeito que eu quero, que eu planejo para o paciente no futuro. Aí mando isso para o paciente por WhatsApp, o paciente endoida, você precisa ver os depoimentos. Que legal, é isso mesmo que eu quero mudar um pouquinho mais esse, eu quero crescer esse, a gente vai no computador, consegue fazer. Quando o paciente volta, a gente já tem todas as tomografias que eu operei o paciente virtualmente, já fiz as guias cirúrgicas, montei toda uma estrutura, que eu fecho o olho, vou lá, opero o paciente, já boto a prótese provisória e sai da clínica com a prótese provisória. Melhor de tudo, cirurgia menos mórbida possível, não pode ter a pouca quantidade que for de osso, que a grande maioria fala que não tem osso, não dá para fazer, a gente faz com as técnicas novas e protocolo cirúrgico, a gente não faz enxerto, a gente, como é que se diz, basculha de norte a sul, de leste a oeste, a arcada superior e inferior, aonde tem osso, e vai ali e realiza o sonho do paciente. Tudo através do planejamento digital. Um grande erro dos profissionais de hoje em dia. Isso aí até publiquei outro dia nas redes, é a falta de planejamento. Nunca na vida você consegue fazer nada sem planejamento. Se você vai fazer compra, você não faz o planejamento do que está faltando dentro de casa. Se você vai viajar, você não faz o planejamento mais ou menos de qual posto de gasolina vai parar para não ficar sem combustível. O trabalho de reabilitação é a mesma coisa. Eu tenho que estudar o paciente, fazer um planejamento onde ele quer chegar e dali trazer para o dia, para o que o paciente tem na boca para ver de que forma eu vou realizar. A partir do momento que você montou esse planejamento, tudo fica fácil. Você quer construir uma casa, você não procura um engenheiro, ele não faz uma planta e uma maquete da casa? Aquilo é o planejamento reverso. Ele foi lá no final da casa e trouxe para o terreno que está lá cheio de mato, cheio de pedra, todo irregular. Entendeu? Então, o grande pulo do gato hoje para a odontologia digital é planejamento. E ter humildade de buscar quem tem mais conhecimento e trocar uma parceria. É isso que falta na turma. Ninguém tem humildade para nada. De que maneira ferramentas como o escaneamento intraoral e impressões digitais melhoram a experiência do paciente? Hoje, um exemplo que eu vou dar aqui. Eu fechei um trabalho de boca inteira. O cara é um empresário de 30 e poucos anos, vive numa adrenalina, num estresse louco, não tem tempo para nada, para ninguém, para nada. Moral da história, gastou os dentes todos, mais da metade dos dentes, tanto superior quanto inferior, gastou do esfregamento. A gente não chama de bruxismo esse tipo de caso, é um esfregamento, é uma erosão
pelo atrito constante, pelo estresse que o cara vive, tá? E, inclusive, ele perdeu um dente por causa disso. E a dimensão vertical, que é a altura da ponta do nariz à ponta do queixo, que é dada pela altura dos dentes, suporte labial, que é dado pela estrutura rígida que fica por trás do lábio, que é dente e osso, deixa de existir. Então, a pessoa vai ficando com queixo de bruxa, né? Vai perdendo essa dimensão, o queixo vai subindo, e bico de pato. Os dentes, para se encostar, o lábio dobra para frente, e fica com aquela fisionomia de velho, acabado, destruído. Aí ele chegou lá, eu pedi todos os exames, como eu falei aqui, fiz o planejamento, até o planejamento que eu fazia antigamente, moldava, vazava gesso, encerava dente por dente no articulador, levava às vezes 20 dias, 30 dias. Hoje eu envio para um cara através do CAD/CAM, ele faz o desenho dos dentes, monta no articulador artificial, tudo a partir do scanner. Então o scanner hoje é o pontapé inicial para que eu possa transformar a vida desse cara. E isso facilita muito também o seu trabalho como profissional, né? Louco, porque a gente consegue ver. Eu que tenho uma visão do analógico lá de trás e tenho uma visão clínica muito diferenciada do cara que está fazendo o desenho do dente, pela experiência, aí a gente conversa. Isso é importante também, essa humildade de conversar com o pessoal que está te dando apoio, que é do lado de lá do laboratório, que estão trabalhando com equipamentos digitais que eu não preciso ter, que eu não preciso trabalhar, que eu não preciso perder tempo. Aí ele me manda tudo desenhado, a mordida nova, o formato novo dos dentes, eu aprovo ou não, ou vou ali, conserto o que eu quero. Dou uma desarmonia para no todo ficar harmônico, não ficar aquele teclado de piano feio, horroroso. Aí mando para ele, ok, tudo certo, o que ele faz? Os provisórios ele vai fazer tudo no digital lá também e mandar para mim. Enquanto isso, eu já estou, como eu fiz, por sedação intravenosa, que o paciente tem medo de consultório, pavor do motorzinho. Eu tenho uma médica anestesista que trabalha comigo, botou o soro, sedou o paciente, botou ele para dormir. Nós levamos com ele umas 5 horas, direto, trabalhando em cima dele. Eu preparei 18 dentes e botei provisório nos 18 dentes. Só ficou faltando os dentinhos da frente, fazer 2 implantes. Isso na sexta. Segunda-feira ele foi lá, eu acabei de preparar os dentes anteriores que estavam faltando, botei os provisórios, fiz os 2 implantes e ainda escaneei ele para agora fazer todas as coroas definitivas em zircônia estratificada, que é o mais top que tem. Os dentinhos são fresados, do desenho do computador vai para uma máquina que fresa. Aí ele vai maquiar, estratificar, dá um toquezinho com um pincelzinho lá, que é a estratificação, menos de 10 dias eu estou botando tudo na boca do paciente. Você vê, sem odontologia digital, sabe quando eu ia fazer isso? Nunca. Eu levava às vezes 6 meses, 7, 8 meses para fazer uma boca inteira. Puta, estou fazendo em menos de um mês. E o trabalho, uma perfeição que é um troço de louco, sem estresse. Agora, você tem que ter conhecimento. Não adianta você só saber mexer no computador e no scanner. Você tem que juntar o analógico com o digital. Aí tu vai longe. Porque só com o digital você não vai nem ir na porta. Entendeu? E sobre impressoras 3D, esses softwares de planejamento, eles já são uma realidade hoje? E o quanto que isso acelera e melhora os tratamentos? É uma realidade que a gente já está vivendo há algum tempo. Outro exemplo. Uma paciente que eu operei tem uns 15 dias, então eu escaneei ela, mandei para o laboratório lá fez o desenho das próteses provisórias novas, mandou, eu aprovei. Aí esse desenho aprovado, uma parte desse desenho relacionado à gengiva vai para uma impressora 3D e a outra parte relacionada aos dentes vai para uma fresadora. Você vê, são 2 máquinas separadas. Terminou o trabalho das 2 máquinas, eles juntam os 2 trabalhos, eles colam os dentes que foram fresados na gengiva que foi impressa na impressora 3D. Aí eles mandam para mim. Mandaram para mim, eu vou, opero o paciente, tiro o que tem que tirar, instalo os implantes. Já tenho o provisório pronto na boca, vou ali e instalo. Antigamente,
Era uma novela. Eu tinha que moldar o paciente, eu tinha que fazer umas próteses total móvel, provar cera, provar dente, olha só. Aí eu operei o paciente, com 15 dias eu tiro os pontos. Quando faço cirurgia aberta? Porque às vezes agora eu faço cirurgia flapless, fechada, nem ponto você dá mais. Aí eu operei o paciente, vamos supor, 15 dias tirei o ponto. Com 20 dias eu já estou escaneando o paciente para fazer a prótese definitiva. Aí eu mandava, antigamente moldava, vazava gesso, mandava para lá, eles montavam rodete de cera, vinha, eu provava, mandava, já é a terceira vez, montava os dentes, vinha, provava a quarta, se tivesse que consertar alguma coisa, era uma novela, era um desespero. Correio sumia com as próteses, com os trabalhos, avião não chegava, cancelava voo, era um inferno, porque o paciente não entende isso, né? Agora, o paciente está operado, 15 dias eu tiro os pontos, escaneei o paciente, mando para lá, eles fazem o desenho da prótese nova, mandam para mim em STL. Eu abro, está tudo certinho, faço a impressão na impressora 3D na minha clínica. Pego aqueles trabalhos impressos, vou na boca, provo. Tá legal? Tá. Faço o escaneamento do trabalho, mando para o laboratório. Aí o laboratório vai fazer a confecção do trabalho final lá e vai mandar para mim. Então, nós só vamos usar o correio ou o avião uma vez para chegar o trabalho. Isso é surreal. O paciente fica louco. Entre a cirurgia e o trabalho final, que eu levava às vezes 6 meses, vim descendo para 4, vim descendo para 2, 45, hoje com menos de 30 dias eu estou colocando. A gente usa processos bem atualizado do protocolo cirúrgico para acelerar a cicatrização, que é o laser, as membranas de PRF, colhe o sangue, faz células troncos, né, que são as células mesenquimais. Isso tudo acelera e dá menos morbidade para a gente reabilitar o paciente da forma mais rápida possível. Sem o digital, não tem como. E atualmente as pessoas estão em busca muito da harmonização estética facial, né? Quais são os procedimentos mais procurados atualmente na sua clínica? Cara, isso aí, assim, eu já discuti muito sobre isso. Eu sou assim, mas eu não tenho medo de falar nem nada, não. Virou moda hoje a harmonia orofacial. É assim, eu não sou contra por inteiro ou por total, mas eu sou muito contra pelo que estão fazendo por aí, porque estão transformando seres humanos em monstros. Como também sou contra muitos profissionais da odontologia que estão fazendo trabalho de reabilitação oral extensa, nessa grande quantidade de clínicas que a gente está vendo em tudo quanto é lugar, que não tem a mínima capacitação, estão destruindo a cavidade, a boca, a alegria de viver de pacientes. Eu recebo demais isso lá. Iatrogenias, que é o nome que a gente dá nisso, são trabalhos mal feitos. Pessoas que não têm estudo, preparação para realizar aquele procedimento. Eu não acho contra o dentista fazer alguns procedimentos de harmonia orofacial. Eu tenho um grande cara que eu seguia, eu adoro ele, que é o Pitangui, o coroa lá das antigas, que ele, no início da profissão dele, quando ele começou a ser conhecido, acho que, se não me falha a memória, foi nos anos de 1985, que eu estava me formando, 84, quase pronto para me formar. Ele já falava que não fazia cirurgia de plástica em rosto de quem não tivesse todos os dentes, que não tivesse uma harmonia de estrutura rígida de dente e osso. Por quê? Porque podia ser qualquer um que não ia fazer nada que prestasse na face do paciente. Então, assim, tem muita gente prometendo muita coisa, bota o dinheirinho no bolso e não olha nem para dentro da boca para saber se o cara tem falta de dente, se tem dente destruído, qual o tipo de mordida dele, qual o tipo de classe que ele é, 1, 2 ou 3, e vai lá e enche o rosto daqueles troços todos, faz tudo e deforma a pessoa. Então, eu sou contra isso, a fazer sem o conhecimento. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que fazer uma pós-graduação, tem que fazer uma residência, tem que saber quando dá errado o que fazer. É igual na implantodontia, é igual na reabilitação oral. É que nem eu estudei para fazer o que eu faço. Então, assim, eu tenho um pé atrás com isso.
Podem falar de mim, meter o pau, hoje aqui na nossa cidade, como tudo quanto é lugar, todo mundo está fazendo odontologia orofacial, harmonia orofacial. Na minha clínica eu não faço e ninguém vai fazer, porque a responsabilidade do nome da minha clínica sou eu, Maércio. Paciente meu pedem indicação, eu sou honesto de falar aqui para vocês, podem ficar contra mim, eu não indico ninguém, porque é uma responsabilidade muito grande e estão fazendo muita besteira por aí. Então, assim, eu não boto o meu nome, não boto o meu dedo nessa colher. Faço reabilitação oral, qualquer caso, não tem para mim caso impossível. Nunca teve, cada dia está tendo menos. Relacionado à boca, intraoral. Extraoral, não tenho capacidade técnica nem conhecimento para mexer. Ponto. Mas é a moda agora, né? É a moda. Como na minha época, no início, foi moda fazer ortodontia, depois foi moda aqueles aparelhinhos de plástico, moda fazer endodontia, tudo é moda. Moda, botar implante, tem gente fazendo cirurgia de implante aí que é um negócio de terror, cara. Um negócio absurdo. Botando os parafusinhos dos implantes para sair para fora do dente aqui. Nossa. Tudo falta de estudo, de conhecimento. Mas, assim, o pessoal pode brigar comigo, mas é a minha cabeça, a minha formação. Quer fazer, faz, mas faz bem feito. O senhor acredita que a estética odontológica influencia diretamente na autoestima e na confiança do paciente? Eu já faço essa pergunta já sabendo a resposta, mas pode... É muito legal lá, Vitor, quando a gente faz a tomada das primeiras imagens dos pacientes, todos são fotografados, todos. Mesmo aqueles que vão lá, fazem todo o planejamento, vê tudo, e por algum motivo não quiseram fazer o trabalho. É assim, na grande maioria dos casos, são, não, assim, Maércio tem fama de cobrar caro, então não cobro caro. Hoje, o meu lucro dentro de um trabalho grande desse é muito pequeno, porque o alto custo do trabalho, do material, dos equipamentos, faz com que a gente hoje ganhe menos do que há 10 anos atrás. Mas eu não posso parar de investir, entendeu? Eu não posso andar para trás, eu não posso me acomodar. Então, a gente tem que estar investindo, e isso encarece o trabalho. O trabalho que eu faço, eu dou uma garantia de que o paciente não tem problema. Eu costumo falar assim, eu não caso com o paciente, porque tudo que você faz mal feito, você arruma um casamento. Tudo que você faz mais ou menos, vai estourar uma hora na tua mão. Então, eu não caso com isso. Então, eu me preocupo a trabalhar com os melhores. A minha equipe é muito treinada, tanto é que eu já tenho 3 auxiliar técnicas que trabalhavam comigo, que viraram dentista. A Kátia é o exemplo disso, que está comigo há 25 anos, hoje é meu braço direito dentro da odontologia, está fazendo muita coisa para mim, inclusive nas cirurgias grandes, ela está me ajudando já. E hoje é mais do que provado para mim, a partir das primeiras imagens que eu coleto do paciente, até a entrega do trabalho, as imagens finais, como a estética é fundamental para a vida da pessoa, em todos os sentidos. Eu tenho um depoimento de uma senhora que foi muito legal, são coisas que marcam a vida da gente e a gente vai lembrando assim, batendo papo. Eu fiz um trabalho de reabilitação para uma senhora, muito conhecida e tal, chegou lá na clínica, cara, com os implantes colocados num troço de louco, eu fiquei desesperado, era paciente do meu pai, ela usava 2 próteses total, aí eu perguntei a ela onde que ela fez e tal, mas que não me falasse o nome, não sei o quê, porque estava tudo errado. Ela falou, eu sei que está tudo errado, e eu não vim te procurar de vergonha, eu estou há 6 meses sem usar uma prótese, sem sair dentro de casa, sem falar com meu marido. E não tinha nem pandemia naquela época, ninguém usava máscara. Caramba. Cara, aquilo eu fiquei chocado. Aí peguei o caso, estudei para tudo quanto é lado, prometi a ela que eu ia fazer as próteses para ela. Operei ela, tirei aquilo tudo de uma vez só, já botei 2 trabalhos fixos para ela. E depois botei 2 trabalhos acima do padrão normal, porque a gente tem o padrão ouro e o padrão diamante de material de trabalho, da forma de executar o trabalho. Aí ela queria o trabalho padrão diamante lá, vamos botar assim para todo mundo entender.
fiz o trabalho. Aí a gente faz a manutenção de 6 em 6 meses, igual a manutenção de dente normal, a pessoa que tem todos os dentes. E eu gosto de fazer isso para poder acompanhar o trabalho e dar uma longevidade melhor. Quando o paciente não faz higiene, a gente puxa as orelhas do paciente. Aí bate papo lá dentro do consultório, eu de vez em quando dou umas catucadas para ver se o paciente fala alguma coisa da mudança de vida dele. Sabe o que ela me falou? Que ela tinha mais de não sei quantos anos, mais de 40 anos de casado, 50 anos de casado, e nunca tinha entrado para tomar banho ou escovar dente com a porta do banheiro aberta para o marido dela não entrar. O marido dela nunca tinha visto ela sem a prótese. E o outro dia ela estava fazendo a escovação do dente, o marido dela entrou, ela escovando o dente, quando ela se deu por ela viu que ela não tinha trancado a porta e estava escovando o dente, o marido dela batendo papo com ela dentro do banheiro. Cara, tem depoimento melhor na vida que um negócio desse? Isso traz qualidade de vida para o paciente ou não? Eu não estou aqui falando abobrinha. São depoimentos reais. Uma senhorinha, que era paciente do meu pai, com 93 anos, usava dentadura há 75 anos. Aí meu pai me chamou, conversou, e ela é toda bonitinha, só andava com acompanhante, a casa dela é a coisa mais linda do mundo daqui de Araruama. Operei ela de uma vez só, fiz superior e inferior, botamos 2 protocolos, ela ficou a coisa mais linda. Ela não falou nada. Quando coloquei o trabalho, 2 dias antes do aniversário dela. 2 dias depois ela me convida para um churrasco na casa dela, que ela não fazia, não comia carne, não fazia churrasco, desde quando botou a prótese, porque ela não conseguia comer. Ela chorando, dando o depoimento dela, amando a carne que estava comendo. Eu chorava junto com ela, de um lado e ela de outro, cara. Isso para um profissional, cara, é surreal. Por isso que eu falo, minha parada não é ganhar dinheiro. Minha parada não é ter clínica, 2, 3, 4, 5. Não, eu não sou administrador de nada. Eu sou profissional da área de saúde. Papai do céu me deu esse dom para que eu pudesse curar os outros. Através de mim, ele cura os outros. E isso aí foi uma forma de eu viver feliz. Quais são as áreas da odontologia que mais têm crescido em procura nos últimos anos? Eu te falo por causa do modismo, né? Que a gente vive hoje, redes sociais e essa coisa massificante, harmonia orofacial. Mas assim, volto a falar, para mim isso não é crescer. Você entendeu? Por quê? Porque não é. Não tem. Vamos botar assim, diferente, não estou puxando o saco, a sardinha para o meu lado, não. É diferente da implantodontia e da reabilitação oral. Por quê? A reabilitação oral é você reconstruir o que está perdido. Hoje, o que a gente tem de equipamento, de material, de digital, analógico, protocolos para você reabilitar um paciente, é uma coisa infinita. A harmonia orofacial tem também muita coisa, mas sabe aquele negócio? Acabou. A odontologia reabilitadora, a meu modo de ver, é a que mais traz desenvolvimento, a que mais traz equipamento e é a que mais está em expansão no todo, para mim, meu modo de ver. Inclusive, outro dia eu fiquei até feliz e ao mesmo tempo a gente ri, né? Que eu vi o governo federal anunciando que agora entregaram não sei quantos trailers de odontologia aí para o SUS aí, que agora vai ter scanner nos postos de saúde, porque o povo precisa disso para fazer um aumento da qualidade de vida. Olha que loucura. O que adianta você ter scanner se você não tem o resto? Então é umas coisas, porra, vai gastar um caminhão de dinheiro para botar o scanner e daí vai fazer o que com as imagens? Vai. Não tem como, cara. Então é uma coisa louca, não tem planejamento. Eu falei ainda agora aqui que tudo na vida tem que ter planejamento. Os caras estão nem aí para nada. Por isso que a gente tem o que tem. Sabe qual é o maior sonho meu? Era um dia acertar na Mega Sena, sabe para quê? Não quero comprar iate, nada não. Eu queria pegar a clínica que eu trabalho hoje, fazer um instituto e fazer reabilitação, ensinando o dentista como se fosse uma turma de especialização, pegando pessoas carentes que não têm dente, igual eu vi na época que eu fui candidato a vereador por aí, vejo até hoje que eu rodo muito aí para dentro de Araruama, trazer essas pessoas escolhidas a dedo, os mais carentes, os que mais precisam de uma idade avançada para a idade mais nova, que os velhos são muito mais prejudicados com a falta de dente que os jovens.
que começa a ter as doenças mórbidas, começa a ter alimentação prejudicada e tal. Então, meu sonho era trazer esse pessoal e botar a galera, eu lá ajudando, ensinando, com mais um grupo bom de gente de Curitiba, que também já se propôs a fazer isso, e a gente tocar o pau nisso e dar essa oportunidade para essa turma aí, cara. Aí eu vou pro céu feliz. Você tinha mencionado sobre aquele fantasma cultural aqui no Brasil, que é o medo do dentista. Como que a clínica lida com esse desafio para oferecer uma experiência mais agradável, mais humanizada para o paciente? Cara, hoje, assim, o tempo, a experiência me fez aprender muito, inclusive com isso aí que você está falando. O medo é algo desesperador. Hoje a gente faz aferição nos pacientes, pressão arterial, sempre que chegam na clínica, qualquer um. Se você for lá, vai fazer uma restauraçãozinha, vai fazer aferição, porque isso é uma forma de você, às vezes, alertar o paciente, mesmo que seja jovem. Já teve caso. Jovens que dali foram procurar o cardiologista porque eu indiquei, pedi um risco cirúrgico e chegou lá, estava com problema. Você vê, uma coisa que foi o dentista, fazer uma restauração. Então, eu tenho esse cuidado hoje, é prático. Nossa, as meninas já sabem, eu nem preciso falar nada. Aí, cara, todo paciente que chega para mim, eu já, assim, a gente tirou segunda e terça-feira só para pacientes novos, para poder dar horário. Eu não tenho esse negócio de 15 minutos atender um paciente, ver lá, botar tudo, anotar, é o valor tal. Não, eu fico batendo papo com o cara para aprender com ele quem ele é. E a maioria das vezes ele não sabe quem ele é. Aí ele fala do medo e tal, eu vou conversando, vou explicando, tiro do meu consultório e levo para o escritório. Eu fiz no meu escritório um vídeo escritório. Então, eu já vejo mais ou menos o que o cara precisa na minha cabeça, levo ele para o escritório, dou uma aula para ele com casos igual ou parecido com o dele. Pô, o cara leva um susto, porque eu não vejo isso em lugar nenhum. Isso aí já é uma bola que você monta que ninguém mais vai tirar da cabeça dele. E ali eu tenho 1001 artifícios para ver qual é a do cara e como eu vou resolver o problema do cara. Recebi um paciente que veio dos Estados Unidos, a gente tem uns pacientes de fora, ele veio, não pergunto qual é o motivo, por que ele veio morar em Araruama. Aí, através da rede social, ele chegou lá na minha clínica, ele e o irmão dele. Ele não abria a boca, fumava um cigarro atrás do outro, ficava mais lá fora do que lá dentro da clínica, fumando. Aí botaram ele na cadeira, ele não abria a boca, o irmão dele falando, tem uma depressão tal, ele está com os dentes todos destruídos, assim, tem medo de dentista, medo de tudo. Eu fui conversando. Hoje a gente trabalha com uma médica anestesista, inclusive isso é muito indicado para pacientes especiais, pacientes que têm algum problema neurológico, de nascença, de acidente, alguma deficiência. A gente hoje faz esse tipo de tratamento com uma médica anestesista. Por que tem que ser uma médica anestesista? Porque eu não sou maluco como alguns colegas que vão fazer sedação de paciente sem ter estudado para isso, fez um cursinho de fim de semana. Porra, isso deu uma merda, cara. Vai fazer o quê? Você acha que dá tempo de pegar, botar no carro e levar no hospital? Na boca. Então, seguro morreu de velho. Planejamento, mais uma vez. Aí a gente senta, conversa, mostra, pega depoimentos de pacientes que tinham medo, que fizeram sedação intravenosa e tal. Você vai ganhar um amigo, você não vai ganhar um paciente. Você vai fazer o que você quiser com ele. Igual esse paciente que eu falei, que eu fiz agora a boca toda em preparo. Pra você ter uma ideia, eu tenho foto. Eram 3 profissionais em cima dele, só aparecia a boca, porque uma posicionava a cabeça, a outra com 2 suctores por cada água, o paciente está sedado, deitado de cabeça virada, e engasga. 2 suctores por cada água que sai do motor, do alta rotação, para refrigerar o dente que está sendo cortado, senão aquece e vai dar problema na frente. E mais anestesista ali, ó, em pé, monitorando com todo o equipamento o paciente. Qualquer um pode fazer? Quase que todos podem, mas primeiro a gente pede o exame de sangue, pede todos os exames, pede um risco cirúrgico, tem que ir o cardiologista, depois que está todo o processo montado, aí a gente vai e executa. Tem cada caso que você morre de rir, cara. Você lembra de alguma coisa da cirurgia? Não lembro de nada. Só lembro você mandando eu abrir a boca. Esse cara que eu estava te falando que veio dos Estados Unidos, eu reabilitei ele, você precisa ver, parou de fumar,
não está mais em depressão, sorri, vai na clínica sozinho para fazer a revisão e fica batendo papo com as meninas ali na recepção. Outra vida, né? Isso é outra vida. É isso que eu estou te falando, não é papo furado. É papo de um profissional que conseguiu mudar a forma minha de trabalhar e chegar a um lugar que eu nunca pude ter sonhado em chegar. E hoje eu passo isso para os colegas. Profissionais de Curitiba, que eu fiz amizade, dos maiores dentistas do mundo, o próprio professor Genin, cara, a gente virou amigo. Uma vez, de 2 em 2 meses, a gente junta a turma dos professores do Ilapeu, a galera mais das antigas, a gente senta, troca ideia e tudo, e a coisa que eu mais amo, que eu cheguei lá, como um Zé Ninguém, como um nada dentro da odontologia, e o Paraná é um lugar difícil de você fazer amizade, mas meu jeito carioca, brincalhão e tal, fui. Hoje eles me ligam, eu vou na reunião deles, a gente troca ideia de igual para igual. Então, um dentista de Araruama que foi para lá sem saber nada, hoje conversa com os caras de igual. Hoje eu tenho mais equipamento dentro do meu consultório que muitos deles. Porque eu acreditei, mesmo não tendo filha na odontologia. O meu não vai acabar aqui porque eu não tenho filha. Hoje eu tenho a Kátia, tem meu sobrinho, entendeu? Que eu estou formando eles, porque uma hora eu vou parar. Já não está dando mais para pegar 6 horas de cirurgia direto, sem ir no banheiro, sem beber água, sem nada, já dá cãibra na mão. E de qualquer forma, se eu não me engano, sua filha é da área da saúde também, não é? Eu tenho uma filha médica, anestesista de São José dos Campos, que está muito bem, feliz da vida, fazendo o que ama. E tem uma outra filha médica mais nova, que é a Raíza, está terminando o otorrino no Rio e ama, e gosta da parte cirúrgica também. Todas duas vivem dentro do centro cirúrgico, que nem eu. Então tá no sangue, viu? Tá no sangue, cara, tá no sangue. Eu adoro, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Apaixonado. Não tenho medo de sentar com ninguém para conversar sobre o que eu faço. Ninguém. E é legal que às vezes, cara, a gente, o que eu falo? Eu vou às vezes escutar um curso, uma aula, um congresso. Eu não sou daqueles caras que falam assim, isso aí eu já sei. Não, eu fico lá quietinho. Por quê? Eu pego o que eu escutei ali, mesmo às vezes sendo algumas besteiras, trago porque eu sei, junto com o que eu vi, junto com o que eu imagino e faço um protocolo novo para mim trabalhar. Entendeu? A anestesista fica doida, ela trabalha com 700 dentistas, Rio de Janeiro, ela vem aqui só para operar para mim, sedar para mim já há 18 anos. Que ela vem, só opero com ela, mais ninguém. Na sua visão, o que mudou na relação paciente-dentista com o uso da tecnologia? Mó barato. Essa semana passada mesmo, eu virei para o paciente, conversando muito com ele, que eu dei alta para ele, aí ele virou e falou assim, poxa, o legal daqui, Maércio, é que a gente deixa de ser paciente e a gente vira um amigo de vocês, né? Aí me quebrou, né? É o sonho. Eu não tenho paciente, eu tenho amigo. Ninguém me chama paciente e não me chama de doutor. Eu não gosto. Só não fico assim, não me chama de doutor não, me chama de maestro, só quando é uma pessoa de muita idade por educação, né? Eles gostam, mas o resto, não gosto. Mas também não brigo, se quiser chamar, chama, mas não tem aquele negócio. Um exemplo, vou não sei aonde, cheguei aqui, bati aqui, o menino vai me atender, doutor fulano de tal, não, é Maércio. Você vê meu Instagram, tudo é Maércio. Não tem essa. A gente é igual a todo mundo. A gente só sabe mais um pouquinho dessa área porque Papai do Céu capacitou a gente, porque a minha função aqui, nessa vida, nesse mundo, é devolver esse tipo de qualidade de vida para as pessoas. A gente conversa lá, a equipe de cirurgia nossa, nós somos 5 pessoas. Aí a gente conversa lá, a anestesista chega, e aí, qual é a bomba de hoje? Eu falei, Papai do Céu, já conversei com ele, mas ele não está me dando confiança, não. Por que, Maércio? Poxa, olha só, cara, o que tem de pior que ninguém quer fazer, ninguém vai fazer, ele vem para cá e manda para a gente. Ele está pensando que a gente é o quê? Mas nós vamos resolver. E é desafio, entendeu? Eu amo desafio. Aquilo ali é uma adrenalina para mim, igual na época que eu corria, igual minhas corridas de rally, adrenalina pura, às vezes o gosto dele na boca. O suor que eu fico ali, bota manta, cobertor nos pacientes. As auxiliares trabalham de casaco por baixo da roupa cirúrgica, porque o ar-condicionado é no último furo, porque eu suo igual um cacete. Não pode errar, trabalho no limite, no fio da faca. Então é doideira. Você mencionou diversos casos aqui que você presenciou, casos muito interessantes, muito particulares.
Dentre esses casos, ou algum que você não tenha mencionado, tem algum que mostra a verdadeira importância da odontologia na vida das pessoas? É aquele caso especial que fala mais alto com você? Tem um que me marcou muito, cara, muito. Uma vez chegou lá na clínica uma paciente assim, Laércio, eu vou para a academia, uma senhora jovem, uma mulher jovem de uns 40 e poucos anos, né? Porque hoje a mulher de 40 e poucos anos é jovem, a estimativa de vida é 85, 86. Aí as pessoas hoje, muito pouco, mas ainda chegam lá na clínica com 80 anos, 84. Meu filho, eu queria botar uma dentadura porque eu já estou com 80 e tantos anos. Aí é aquele papo inicial, né? Não converso, não imponho nada, eu vou conversando. Daqui a segunda vez que ela vai lá, que eu tenho os exames todos, ela já não quer saber nada de dentadura, porque eu já mostrei tanta coisa para ela e ela viu que é a realidade, é a mudança da qualidade de vida, que agora ela quer o trabalho fixo, quer fazer a cirurgia, quer fazer tudo. Aí, o que me marcou muito, cara, isso aí foi doideira, são as loucuras que aparecem no consultório. Além desses erros todos, dessas coisas mal feitas, uma paciente de 40 e poucos anos sentou lá na cadeira, as meninas botaram ela, né, primeiro contato, senta, deita um pouquinho, eu chego, conversa e tal. Aí ela, Maércio, vim aqui, aí eu pergunto, qual o motivo? Seu nome é tal, Maércio, muito prazer e tal, qual o motivo que te trouxe aqui? Ela, já fui a tudo quanto é médico. Eu vou para a academia, pego a esteira rolante, aí tô andando de boa, quando eu começo a correr, fica um negócio aqui, ó, toc, 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 toc. Eu falei, tô dizendo. Tá batendo o motor? Na praia, quando eu vou correr, também eu escuto um negócio batendo aqui, assim. Rapaz, me deu um estalo na cabeça. Aí virei para ela e falei assim, você fez implante em algum lugar, já alguma vez? Eu fiz um implante aqui uma vez, mas o doutor falou que, como tinha muito pouco, ele começou a mexer. Aí depois ele virou e falou assim, vai ser impossível botar o implante porque tem muito pouco osso. Se eu fosse você, não mexia mais com isso não, porque é muito complicado. Eu fiquei quieto. Mas coisa de uns 6 meses depois começou esse barulho e tal, já fui ao otorrino e tal, fiz exames. Aí eu falei, quer ver? Aí eu cá comigo na minha cabeça, falei, quer ver que botaram um implante que é o dentro do seio maxilar e está solto lá dentro? Aí eu fui pedir as tomografias de seio, pedi os exames de raio-x de seio, aí deu lá o bonitão. Lá dentro, solto dentro do seio. Então, se ela deitava, quando ela deitava na cama de noite, vira a cabeça para trás assim, o implante fazia e ela sentia. Ela levantava, se abaixasse a cabeça, o implante ela sentia dentro do seio. Deus me livre. E ninguém sabia o que era. Aí, eu, através do raio-x periapical, aí que vem a experiência, eu consegui um sensor maior. Botei ela deitada numa posição, não muito deitada, para o implante não ir lá para trás, para o fundo do seio. Botei ela deitada um pouco inclinada, vamos botar assim, 45 graus. Mexi a cabeça dela para um lado, para frente, para o lado, posicionei e pedi para alguém segurar a cabeça dela. Aí ela, parou o barulho? Parou. Aí eu segurando, sem mexer a cabeça, botei aquele negócio de viajar e a Kátia segurando a cabeça. Fui lá com o sensor e o raio-x, fui batendo uma sequência de raio-x, de trás para frente, consegui visualizar o bonitão. Pronto, matei a charada. O implante solto dentro do seio. E agora para tirar esse implante? Sem abrir seio, sem abrir nada. Aí eu fui, pensei na residência de cirurgia avançada, nos enxertos de seio que eu fazia nas antigas. Hoje a gente não faz mais levantamento de seio da forma convencional. Eu não faço, né? Hoje a gente tem outras técnicas para fazer, mas tem muita gente que faz ainda. Eu falei, eu vou tirar esse trem. Aí eu fui pedir uma tomografia. Nessa tomografia eu fiz a impressão em 3D da maxila dela. Aí botei um implante lá dentro do tamanho que era o dela lá que eu vi. Aí eu mexia e via a posição que ele fazia. Aí eu botei ela como se fosse deitada na cadeira. Eu botei a impressão 3D lá deitadinha na cadeira assim, ó, com a almofada na posição mais ou menos. Eu vi para onde o implante foi. Ali eu desenhei 2 janelinhas, uma mais atrás perto do implante e uma mais na frente, para poder eu entrar com aspirador atrás e entrava com um jato de seringa de água pela frente para essa
esse jato de água, esse turbilhão de água, empurrar o implante e a água sendo aspirada ia trazer o implante para a ponta do aspirador. Aí isso funcionando, o barulho do aspirador aspirando o líquido que eu injetava dentro do seio, aí daqui a pouco parou o barulho. Quando parou o barulho, eu tirei direitinho, estava o implante lá na ponta do seio. Aí eu fui, suturei, mostrei para ela, falei, um abraço, pode ir para academia amanhã que você não tem mais barulho. Fechou, cara. Você vê, ninguém nunca imaginou nisso, nunca me ensinou. E quem já deixou os implantes lá, deixou, escondeu, não falou nada para o paciente. Aí cai lá. É uma irresponsabilidade, né? É muita irresponsabilidade. Eu nunca errei, eu procurei na vida não errar muito. Mas já errei, pedi desculpa. Fui lá, tentei, consegui consertar. Chegou lá, a gente está até lá com um caso que a gente está bem feliz também, uma paciente que foi tirar uma raiz. Coisa muito simples, uma raiz, restinho de raiz no molar aqui atrás, na inferior. Aqui embaixo passa o nervo alveolar inferior. É que dá toda a sensibilidade e movimentação do lábio. Profissional, não pediu uma tomografia, não pediu nada, foi lá, deve ter escorregado com o instrumental, a paciente contando que ela escorregou o instrumental assim, e ela sentiu um choque muito grande, ficou tudo adormecido. Deve ter pego esse nervinho, passou por ele. Aí, desesperada, foi a o cara já falou que não tinha nada que fazer, que ia ficar por resto da vida, foi a outro e tal. Aí eu fui pedir alguns exames que me pudessem me mostrar todo o conduto de onde passava o nervo, desde a entrada aqui atrás, que é um ramo do trigêmeo alveolar inferior. Ela já estava até com uma parestesia superior também e estava com o lábio torto. Aí depois que eu botei aquele exame e começamos a aplicação de laser, você tem um protocolo medicamentoso absurdo, mas tem que fazer. E a aplicação de laser, em cima, chegou o exame, eu botei, quando abri no computador e tudo, rapaz, eu virei para a Kátia e falei assim, chama ela lá, ela vai voltar a ter sensibilidade no lábio. Por quê? Só resvalou, não estourou o nervinho, dava para ver na tomografia. Só que a maioria da galera não sabe ler uma tomografia. Pega uma tomografia e vai ler o laudo do cara que fez o laudo, que não sabe nem o que o paciente tem, porque ele não conversou com o paciente. Aí eu virei para a paciente e falei assim, eu não tenho bola de cristal, mas eu posso quase que garantir que você vai voltar a ter sensibilidade no lábio. Está lá, com 45 dias, já está tudo formigando, já não está mais torto nem nada. E vai ser transitória a parestesia dela, vai voltar. Isso é experiência. Aí a gente marca com pintinhas de caneta, faz a foto, o primeiro dia. Aí daqui a 2 semanas, aonde está? Vem aqui, aqui está. Aí marca com pintinha, quando você compara uma com a outra, você vê que as pintinhas estão diminuindo, é sinal que a sensibilidade está voltando. Então, botar a cabeça não foi feito só para ter cabelo, tem que sair da caixinha. Que conselho você daria para alguém que está pensando em seguir a carreira odontológica? Aí você me pega. Aí você me pega. Hoje, assim, eu não estou falando mal, eu estou falando porque hoje eu andei nesse meio. Se me convidarem hoje, até há bastante tempo atrás, eu já fui convidado para me dar aula de graduação numa faculdade, eu não vou. Não vou. Porque, por causa daquilo que a gente estava falando, a educação da saúde bucal tem que vir de baixo. A educação do ser humano tem que vir de baixo também. E a gente está sem isso na adolescência, nos jovens. Lá o pessoal já chegava para ter aula com a gente na especialização, já era graduado, ele ia fazer uma pós-graduação. Eu nunca gostei de dar aula na lousa, eu gostava de dar aula lá na clínica, para trabalhar, para fazer, para mostrar e operar. Por quê? Porque o cara estava dando aula lá, um cara bom pra caramba, renomado, estudou a vida inteira, dando aula, está o sujeito lá, no celular. Aí quando chega lá na clínica, professor, o que eu faço agora? Aí tinha dia que eu falei, meu Deus, daquele lugar. Nego ficava doido comigo. Aí você já começa a ter uma moral quando você fala essas coisas, mas com respeito para o cara atinar, porque não adianta você conversar com ele. Hoje a odontologia está a mesma coisa, o recém-formado. 99% já querem sair achando que vai ganhar dinheiro igual um cara com 40 anos de profissão, achando que é fácil, achando que vai montar uma clínica, vai ficar rico, vai comprar o carro 0 quilômetro, achando que pode viajar para a Europa toda semana, todo mês, todo ano. Não é assim.
A odontologia hoje está muito difícil. Eu falo que eu construí durante os 42 anos um caminho que é muito diferenciado. Ainda existe muita gente jovem que está estudando muito, que chega lá na clínica e pede, você me ensina, posso assistir as cirurgias? Mas a grande maioria que vai lá, pede para assistir, filhos de amigo meu e tudo, vê uma, duas, não tem mais saco de ficar em pé lá aprendendo. E você só aprende quando você vê. Você só pode fazer alguma coisa depois que os olhos enxergaram, você entendeu o que os olhos enxergaram. Aí você pode fazer. Por quê? Nunca o que você enxergou vai ser igual ao que você fez, mas você tem uma noção, uma ideia. O que falta nas pessoas é juntar esses pontos. Então eu falo, para o cara que se formou, cola em alguém que tem experiência. Cola, mas cola mesmo. Pede o pai para sustentar ele mais 2 anos. Antes de ir fazer uma pós-graduação, cola em alguém que trabalha muito, que faz uma odontologia séria, honesta, não em porcaria. Entendeu? Para quê? Para aprender, botar em prática aqui dentro da cabeça, botar os neurônios para funcionar, o que a profissão dele vai ser de um determinado tempo para frente, para ele escolher o que ele quer. A penca aí que se formou há pouco tempo agora, nessa faculdade de Araruama, agora está tudo fazendo harmonia orofacial, você imagina. Estão fazendo protocolo, você imagina. Não estou falando que não pode fazer, mas tudo é um processo de construção. E o conhecimento da gente é um processo de construção demorado. Eu falo que a galera hoje não respeita mais os meus cabelos brancos. Por quê? Porque o cabelo branco está aqui, porque eu ralei muito ali para aprender. Eu, quando ia para Curitiba, teve uma época muito difícil para mim, cara, meu olho enche de lágrimas, porque eu estava separado, trabalhava em Araruama, trabalhava num consultório num amigo em Niterói, porque ele não fazia cirurgia, tinha 2 filhas fazendo medicina em faculdade particular, e eu ainda fazia uma pós-graduação em Curitiba. Você imagina, tudo em cima do meu ombro. Aí eu ia para Curitiba, às vezes, não tinha nem dinheiro para comprar almoço e janta. Aí eu almoçava em uma marmitazinha mais barata que tinha perto do Lapeu, comprava pão, mortadela, e ia para o hotel mais barato do centro de Curitiba, num lugar que só tinha maconheiro, e ficava lá quietinho até o outro dia para poder eu ir aprender. Olha o resultado que isso hoje trouxe para mim. É a capacitação, é a aprovação que Deus me fez passar, para que um dia eu chegasse ao lugar sonhado dele. Eu pergunto a vocês dois, vocês veem o jovem fazer isso hoje? Vocês veem? De coração, vocês veem? Você está com quantos anos? 30 anos. Quantos colegas você tem que não fazem o que você está fazendo? Com 30 anos. Dentista é a mesma coisa. Ou é pior, porque o nariz fica lá em cima. Acho que é. Na primeira adversidade já sai correndo, né? Seria isso. E não aceita dar um passo atrás para aprender. Entendeu? Então o conselho é esse, seja humilde e cola em alguém que tenha bondade o coração para ensinar o que é certo. Saiba dividir o que é errado e o que é certo. Porque quando, por exemplo, meu pai falava muito para mim, eu trabalhei algum tempo, eu nunca fui empregado de ninguém. Não é questão de... Não, porque eu era rebelde, eu batia de frente com todo mundo porque eu não aceitava o que a galera fazia. Então, eu comecei a trabalhar no posto de saúde de Araruama, no antigo Inamps, lá perto da delegacia. Eu não fiquei lá 6 meses, eu lembro como se fosse hoje. Secretária de saúde era Dr. Sidney. Eu era apaixonado por ele, sempre gostei dele, Dona Laurinha. Dona Laurinha esteve lá na clínica agora há pouco tempo. São assim, pessoas que moram no meu coração. Mas o Dr. Sidney queria que eu fizesse algumas coisas que eu, novo, recém-formado, eu achava aquilo um absurdo. Sabe o que eu fiz? Falei, Dr. Sidney, muito obrigado, adoro o senhor, fui embora. Mas foi importante porque, papai, não vai, você vai aprender a coisa errada e tal, porque quando você aprende coisa errada, você faz errado no seu. Só que eu tive, por obra divina do Espírito Santo, mais uma vez, consegui separar o que era errado e o que era certo. Então, ali foi um primeiro toque que eu recebi na minha vida. E na clínica, eu só faço certo. Gasto dinheiro mais do que todo mundo, mas eu tenho todos os materiais. Qualquer implante que você puder imaginar para reabilitar, qualquer caso que você puder imaginar, do parafuso mais simples ao mais complexo, eu tenho dentro da minha clínica. Vira e mexe, eu sou chamado para ir no regional, cirurgião, buco, maxilo, lá tem os tantos. Aí me chamam para me ir lá e tal, não sei o quê, porque fraturou aqui perto do dente. Eu falei, cacete, o cara é cirurgião, buco, maxilo.
Aí eu levo para minha clínica, vou lá, reabilitei uma menina que levou uma pancada, sofreu um acidente lá perto da Gigi, o carro pegou fogo e tudo. É o maior barato que eu fiz, é coisa de doido, cara. A fratura de mandíbula e tudo, aí eu com a tomografia, ela deram alta do hospital, fiz a sedação nela, anestesiei, levei os pedaços ósseos para o lugar certinho, tratei canal do dente, reimplantei no lugar certinho, tinha 2 dias de acidente. Fixei tudo com fio de aço, parafuso de enxerto para travar os ossinhos. Deixei lá. A menina está com todos os dentes na boca, está com tudo, já tem 1 ano e pouco do acidente. Mó barato. Agora vai botar o aparelho ortodôntico para alinhar. Cobrei alguma coisa? Não cobrei um tostão a ela para fazer nada disso, porque era desafio para mim. Eu vi que o pai não tinha condição financeira para pagar muita coisa. Então eu fui e fiz, cara. Quanto que eu aprendi com isso? É isso que eu falo. Quantos pacientes eu já atendi que não cobrei nada? Quando eu comecei a fazer implante, eu fazia um que cobrava, fazia um que cobrava bem, fazia um que pagava o material e um eu dava, de graça, para poder aprender. O início da carreira normalmente é assim, né? Você acha que o meu início de carreira já foi tendo a clínica que eu tenho, a clientela que eu tenho? Não, tá louco. Passei muito perrengue. Mas as pessoas querem começar lá em cima lá já. Em cima. Não querem trilhar o caminho. Não tem humildade, não tem paciência de esperar crescer. A vida é igual a casamento, é igual a filho, é passo a passo. Um exemplo, vou pegar uma câmera aqui e me chamei de fotógrafo. Um exemplo. Estão sempre procurando um atalho, né? Isso aí, o tal do atalho. Isso. Cara, você sabe o que foi assim? Você sabe por que eu fui parar em Curitiba? Que foi o diferencial para me transformar na pessoa que eu sou hoje? Eu fui candidato a vereador em Araruama. Puta, tinha uma estrutura legal, pesquisa me dando como terceiro, segundo mais votado e tal, só que eu não comprei voto nenhum. Aí no dia da eleição eu tive 1.100 votos, um negócio assim. E o que entrou por último, entrou com 600 votos, para você ter uma ideia, por causa daquele negócio de coligação. Eu não entendo esse trem, não. Aí, eu fiquei muito decepcionado, porque era um sonho que eu tinha, eu adoro minha cidade, meu pai foi vereador também e tal. Eu falei, cara, eu fiquei assim, num vácuo, sem saber o que fazer. A odontologia que eu fazia, aquilo para mim já não prestava mais, que é a odontologia comum, normal, 99,9% dos profissionais fazem. Aí eu fui para São Paulo, num congresso, tinha um stand lá, de lapeu e tal, não sei o que, sentei, comecei a ver, aquilo foi... Você vê como é que Deus é maneiro. Botou do meu lado a pessoa mais top em matéria de prótese que eu já conheci no mundo, professor Ivete. Sentou e tal, aí apareceu a aula dela lá, sabe aquelas aulinhas rápidas? Aí eu olhei, a senhora é a professora Ivete, tal. Eu gostei disso aí, como é que é o Ilapeu? Aí ela foi, explicou, cara, vim para Araruama, liguei para lá, uma semana depois estava no Ilapeu, ali começou a minha história. Isso já se vão 2008, que foi a eleição, dezembro de 2008, olha quanto tempo, levei para trilhar e mudar tudo da água para o vinho. Mudo tudo. Hoje, assim, eu acho mó barato, fico muito feliz. Eu recebo... Fui convidado, fui dar um curso no Peru, fiquei 15 dias no Peru dando aula. Puta, para mim foi o auge do auge. Mó barato, cara, mó barato. Em Cajamarca e em Lima. Aí recebi já aqui em Araruama, dentista do Peru, para vir ver como que são as técnicas novas, protocolos cirúrgicos. Olha que orgulho, dentro de Araruama. E a galera mesmo de Araruama... Não valoriza, né? Pelo contrário, já metiam muito pau em mim antigamente. Agora até que diminuiu, porque tem muito, não dá tempo. E eu nunca dei confiança para isso também, não. Eu falo com todos, adoro todos são... Eu não misturo as coisas. Eu era casado com a Cíntia, que era dentista, a gente não conversava sobre odontologia. Eu e meu pai era proibido falar de odontologia dentro de casa. Porque senão o negócio fica maçante. Qual é a mensagem final o senhor deseja passar para quem está assistindo a gente? Pode ser uma pessoa que esteja em casa, como você falou, necessitando, com medo de dar esse passo, de ir até o dentista. Às vezes é uma pessoa que está em formação acadêmica, ou às vezes uma pessoa que está indecisa em qual especialização seguir. Então é esse momento que a gente está deixando reservado para o senhor se comunicar com essas pessoas. Relacionado a paciente, sonho de vida não pode ser deixado de lado.
Se você não conseguir realizar agora, um dia Deus vai te capacitar e vai te levar no lugar certo, desde que você confie nele e entregue a decisão a ele. Eu tenho recebido, eu não ando sem aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, para tudo quanto é lugar que eu vou com o meu tercinho, não ando sem ele, para lugar nenhum, eu chego a ficar arrepiada. E isso aqui, você não tem ideia como chega na minha clínica pessoas que acreditam e confiam nisso, de virar para a gente e falar assim, era um sonho da minha vida. Eu fui a 1, 2, 3 e Deus trouxe eu aqui. Eu não estou falando papo furado. Isso é o que a gente está vivendo lá na clínica hoje. Papai do céu faz através desse trabalho nosso que pessoas, pacientes que desejam, têm um sonho e já estão assim achando que não vai mais realizar, balança e traz eles até a gente. É a realidade hoje que eu vivo. E ele só tem trazido gente nesse naipe. Gente boa, gente que não me apurrinha. Só um parente. Com 42 anos de profissão, eu nunca tive um processo judicial. Nunca, para você ter uma ideia. Agora, há pouco tempo, só rindo, mas tadinha, eu rezo muito por ela. Uma senhorinha que eu arrumei toda a boca dela, a coisa mais linda que ficou, me meteu na justiça me pedindo um caminhão de dinheiro do nada, assim. Eu fiquei louco, cara, e tal, não sei o quê. Aí a minha advogada pediu perícia e tudo dá para que a gente leve até o final sem perder. Sabe o que eu faço? Eu vou na igreja, que todo dia eu saio do trabalho, vou na igreja católica, me ajoelho e converso com meu pai. Aí, meu pai do céu, entreguei na mão dele, cara. Cuida dela, não precisa cuidar de mim, tem que cuidar dela. Você já me usou para cuidar dela, agora cuida da cabecinha dela, tadinha. Pirou. E em relação ao jovem que quer fazer odontologia e tudo, eu sou apaixonado para falar, eu sou suspeito de falar. Eu falo, faz mesmo e encara. Cara mesmo, é pedra embaixo de pedra, é desafio embaixo de desafio. Eu não desisto. Não desisto, quero morrer até quero trabalhar até o último dia que eu tiver de vida. Não desisto, pelo prazer de devolver qualidade de vida aos outros. Esse é o ponto principal. O dinheiro é consequência, meu pai sempre falou isso. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, em qualquer situação, em qualquer área. Estou falando besteira? Agora, essa turma que como ela estava falando ali, que quer usar atalho, esses aí eu só rezo por eles, porque o tombo deles cada dia está maior. De dar pena. É assim, triste. Ver a odontologia, onde está chegando com essas pessoas que eu não sei o que eles têm na cabeça, eu acho que é minhoca. Só pode. Bom, Maestro, a gente agradece aqui a sua presença, foi um papo muito bom. E a gente agradece a todos vocês que estão nos assistindo também. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com quem você acredita que vai gostar desse conteúdo. E esperamos vocês para o próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima.